Bem, nós temos sempre, quando tem um ministério, você tem na igreja, você tem entre o povo, sempre as dificuldades, as lutas entre os casais. Porque tem hora que é uma luta para casar, né? Uma vontade de casar, uma luta para casar. E depois que casa, continua a luta. Porque aí tem uma luta, uma responsabilidade para poder cumprir, tem uma dívida que deve ser paga quando se casa. E muitas vezes a pessoa foge daquela dívida, tem que pagar e não paga, né? Por isso Paulo, conhecedor dessas coisas, mesmo sem casar, Paulo ensinou muito sobre casamento, ensinou para jovens, também ensinou para os casados, para os velhos. Paulo teve uma mensagem que abrangeu toda a igreja, as naturezas. E eu quero ler aqui um pouco em 1 Coríntios 7, que eu li o 7:3, e também prosseguir na nossa conversa com vocês. Esses dias nós temos falado com vários casais, e cada um com uma dificuldade, e a gente tenta sempre ajudar, resolver, para que os casais se firmam mais um ao outro. Estamos num tempo de irresponsabilidade, e que as pessoas não cumprem suas palavras. Então, você não cumprindo sua palavra, você não cumpre aquele dever que você tem como marido. Não cumpre o dever que você tem como mulher, a esposa. E é uma luta constante os lares, até chegar ao ponto deles não suportarem mais e entrarem no mundo do casamento e divórcio. Enquanto eles deveriam, principalmente nós, o povo mais esclarecido da mensagem, porque temos mensagem para isso. Nenhuma denominação aí tem a mensagem casamento e divórcio, mas nós temos. Porque nós temos um profeta, e o casamento e divórcio pregado pelo profeta não fere a Bíblia. Simplesmente ajuda o povo que crê na Bíblia. E a gente precisa aproveitar a mensagem do profeta para poder, cada um de nós, ver os nossos deveres, para cumprir os nossos deveres, é assim pagando o que nós devemos para o marido, para a mulher. Tem hora que não é só pagar as dívidas do lado de fora, né? Na parte natural, no mundo, mas na parte amorosa, no lar, que deve se pagar também. Mas tem, depois que casa, muitas vezes não vê aquilo como dívida. Tem muita gente que deve, mas eles não vê também como dívida. E tem hora que no casamento as pessoas não vê também como dívida, que o marido deve à mulher. E ele tem que pagar, que a Bíblia diz, e o marido pague à mulher a devida benevolência. Ela precisa fazer e ele também. Agora, não quero levar para um lado de que é só os homens. É o homem e a mulher. Casamento é um homem e uma mulher. Na Bíblia, desde o início, você tem o casamento, um homem e uma mulher. Quando Deus fez o casamento, é de um homem e uma mulher. Então, Paulo veio ensinando casamento de um homem e uma mulher.
As outras coisas não se tratam biblicamente como casamento. Então nós vamos tratar dentro da Bíblia com o povo de Deus. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aí começa a pagar a dívida, porque ela começa a dever. Mas tem o marido que tem poder sobre o corpo. Tem hora que a mulher não quer nem ter poder no corpo do homem, quer que fica de lado mesmo. Né? Mas também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, você casando, você tem que saber que não é somente aquilo, ele é o cabeça dela. Não, ele deve para ela. E ela deve para ele. Casou, se continuassem, talvez como quando estavam namorando, mesmo que depois de casar, 10 anos, 20 anos, é muita coisa que muda. Muda no homem, muda na mulher, muda nos corpos, certo? Mas sempre aquela mulher sua é que deve ser a que te atrai, exatamente para você pagar a ela também esta dívida de carinho, de amor, de dedicação. Que a coisa não é só sexo. Se for só sexo, seria como um cavalo, como uma mula. Mas não é só sexo. É através do carinho, da compreensão de um para com o outro. E o homem tem que olhar o que é que ele está fazendo. O povo da mensagem, os homens não são cegos, eles enxergam a Bíblia, enxergam a mensagem. E por que não enxergar o que eles devem à mulher? Para que a mulher não esgote, não se mate, não se destrua. Então, ele deve compreender esta mulher e ajudá-la. Estou falando agora com a parte fraca, que deve receber a ajuda da parte forte. Certo? O homem sempre foi tido como cabeça. Se ele é o cabeça, ele é a parte forte. E se ele é forte, ele pode entender mais, ajudar mais, porque ele tem mais para dar. Não é que ele tem mais sexo para dar, ele tem mais para dar. Deve ter mais amor para dar. Porque a mulher reverencia o marido, mas o marido ame sua mulher como a si mesmo. Tem hora que muda os sentidos das palavras, invertem as posições, e o marido não consegue amar a mulher. E a mulher não consegue reverenciar o marido. E é uma dívida, pela Bíblia, é uma dívida. Os dois são devedores. Não pensa que um é maior que o outro. Não vamos agir como os homens naturais, sem Deus, sem conhecimento da palavra, agem. Vamos agir da forma bíblica. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, isso quer dizer que o homem poderia tomar o corpo dela, da esposa dele, a qualquer tempo, a qualquer hora, porque ela não tem poder. Mas ela tem mandado no seu corpo, ela tem restringido, ela não tem deixado, na verdade, o homem tomar conta do seu corpo, em tudo. É ele que cuida dela. Não é só dar roupa, sapato, comida. Mulher, ela não vive só disso. A mulher depende da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso carinho, assim como a igreja. A igreja depende do amor, do carinho, da dedicação de Deus. Agora, ele dedicou tanto que ele deu a si mesmo por nós. E assim Paulo ensinou que nós, os homens, devemos também fazer o mesmo com nossa esposa, dar a nós mesmos. Mas quando chega
o lado da mulher, ela também tem que cumprir sua parte. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Paulo está falando de um relacionamento, porque ele está falando, não vos defraudeis uns aos outros. Defraudar é você tirar o direito que é do seu companheiro, da sua companheira. Você está defraudando, tirando o direito daquela pessoa. Ela tem o direito no seu corpo. Paulo estava falando exatamente, ligando o versículo 5 ou 4 com o 5, aqui de 1 Coríntios 7. Não vos defraudeis uns aos outros. Os dois não têm poder sobre o seu próprio corpo, certo? É o marido que tem na mulher e a mulher que tem no corpo do marido. Aí Paulo diz, não vos defraudeis, tirar aquilo que a pessoa tem de direito no casamento. Porque se fosse falar assim, olha, não vai ter sexo nesse casamento nosso, quem casaria? Ninguém ia casar, porque casamento também tem isso. Mas o que se olha quando namora é a natureza da moça, a natureza do rapaz, a família. É o que tem que examinar, ver direitinho. Vai dar para enfrentar essa natureza ranzinza deste homem e dessa mulher também? Vai dar para enfrentar? Aí, quando é para casar, não, eu vou dominar ela. E ela diz a mesma coisa, eu vou conquistar ele. E se soubesse com que domina a mulher, não na força, como diz a Bíblia, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, se domina a mulher, é com coisas que a agrade. Como que você quer depois ter sua mulher prejudicando-a? Você deve a ela onde você vai. Deve. A mulher precisa saber onde você está. Tem um problema, precisa resolver algo, o marido não está em casa. Então, ela sabe, o marido que trabalha sabe onde está trabalhando. Então, não é defeito dela querer saber. Assim como o marido também. Já pensou bem o marido chegando em casa e não sabe onde a mulher está? E o lugar dela, propriamente, biblicamente, seria em casa. Mas não está acontecendo isso na nossa geração. Não estou falando nem desses dias, porque nesses dias todo mundo está em casa. Todo mundo está em casa e aí que começa a dar mais dificuldade, mais brigas. Muito em casa, não ficava em casa, e agora está em casa, e tem um homem que é mais relapso, e a mulher trabalha, e ele chega com aquele sapatão sujo e pisa como se ele fosse o tal, ele mandasse. E ele está errado. Ele deve entender que ela trabalhou para limpar, e ele, se possível, então, limpa esses pés ou tira até essa botinona. E entra em paz, trate bem um ao outro. O irmão Brana trata disso e fala de acontecimento do seu tempo, que a mulher estava aguardando o seu marido no portão. Ela já estava toda banhada, penteada, e ela sabia, ele vai chegar agora. Que ela não vai lá para o portão para ficar olhando para todo mundo. Ela sabe o horário dele chegar. Então, ele deve a ela, porque ela sabe o lugar, a hora de chegar. E ela vai para o portão, encontra com ele, o abraça, ele dá um beijo, pode dar um tapinha, como dizem, um tapinha. Tem hora que não dá tapinha, tem hora que eles avançam sem autorização, certo? E muitas vezes o tapa não é com a mão, muitas vezes dá o tapa com a língua, falando, xingando, maldizendo. Então, não é assim que deve ser feito. Os dois devem um ao outro. Procure ver se você tem conseguido pagar
Homem, toda a dívida que você deve à sua mulher. De bom tratamento, de carinho, de trazer alimentação, de cuidar dela, cuidar do lar, é ser aquele que gosta de ficar ao lado da esposa. E você, irmã, vê se você tem pago todas as suas dívidas ao seu marido. O que é necessário, não somente a roupinha dele lavada, que tem uns que têm dificuldade até de lavar a roupa, de fazer o almoço na hora, porque ele está trabalhando, e ainda cuidar de crianças. Mas se você tem pago também a sua dívida com ele na parte amorosa, e se ele tem pago também para você a mesma coisa na parte amorosa, que tem hora que por causa disto, aí o homem vai e peca, ele sai e adultera, e a mulher sai e adultera. Faltou alguma coisa no lar? Faltou o carinho? Faltou a dedicação que precisa ter dentro de casa? E o indivíduo lá do mundo, ele é próprio, ele é malvado, ele é imundo, ele é satânico, ele é uma serpente. Ele trata a mulher bem. Ele age com a mulher muito bem, porque ele é um conquistador. Então o marido, ele tem que agir com a sua mulher bem, porque ele, o marido, é que deve conquistar a esposa. Se você não conseguiu conquistá-la num dia, deixa para outro dia. Você a conquistará, porque é o seu dever conquistar a sua esposa. É você que tem o sentimento mais forte, e ela precisa ser conquistada. E mulher conquistada é só com um bom tratamento. Por isso eu sou contra homem que dá bom tratamento para outras mulheres e vai falar com a sua, fala bruto com cara feia. E mulher que dá bom tratamento para os homens e para o seu marido nem um copo d'água. Então, são demônios encarnados. Certo? São demônios encarnados. E com nome de crentes, com nome de cristão, com nome de bramita. Muitas vezes vão assim, porque não age da maneira que deve agir. Isso já dá para nós compreendermos um pouquinho, não é? Não vos defraudeis um ao outro. Escuta aqui. Senão por consentimento mútuo. É os dois que vai defraudar. Não vou poder estar com você nesta noite, querido, querida. Consentimento mútuo, certo? Um conversa com o outro e tem aquele consentimento. Estou falando a coisa mais clara. Tem gente que não gosta de ouvir isso, principalmente as velhas. Elas não gostam de ouvir. E as novas já sentem que aquilo arde no ouvido. As irmãs mais velhas queriam que fosse tratado como a natureza delas estão. E o irmão Brano ensinou isso também, que depois que a mulher entra e passa certa idade, nos seus 45, 50 anos, e que muda. Alguém vem e diz, mas a minha desde 20 já mudou. Tem alguém que diz, a minha, e faz muito tempo, não esperou os 50, a passagem. Antes da passagem, ela já deu uma passagem para o homem, vai embora. Então, é o dever de cuidar um do outro e de ajudar um ao outro, de pagar esta dívida, um para com o outro. Ele disse, não por consentimento mútuo, ficar separado um pouquinho do outro, não é largar, não. Até num trabalho, vai para um trabalho, o marido tem que conversar com a mulher, vou ter que ficar 15 dias fora. Então, o que você acha? Apresenta as dificuldades, as lutas, a falta de dinheiro em casa, a falta de alimentação. E agora tem uma mulher que pode combinar com o homem e mutuamente os dois agirem e aceitar aquilo.
ou rejeitar aquilo e ser com entendimento mútuo. Isso é o que precisa. Ele diz assim: por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Então, eu disse trabalho, vamos agora à parte espiritual, a parte de oração. Quer ter uma consagração. Então, ficar com consentimento mútuo, sem aquele ato, durante aqueles dias, para poder apresentar sua vida a Deus em oração. Ele diz: e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Porque aí você fica sem marido, você fica sem mulher, então Satanás entra em cena para poder te tentar. Espero que vocês estão entendendo alguma coisinha que a gente tenta explicar para você. Quando você é solteiro, você cuida do quê? Das coisas do Senhor. Mas depois que você casa, São Paulo que fala aqui, ó, capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 32 em diante, ele diz: o solteiro cuida mais das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado, nas coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. Para vocês verem que com o homem e a mulher que é tão diferente. O solteiro cuida de agradar ao Senhor, mas quando casa, ele quer continuar só agradando o Senhor, mas tem que agradar a mulher. Você tem alguma dificuldade, mas você tem agradado sua mulher? Como Cristo tem agradado a igreja. De vez em quando Deus dá uma mensagem nova para a igreja. Deus está agradando a igreja. De vez em quando Deus dá uma revelação. Você já pensou o quanto Deus nos agradou nesse tempo de 2000 para cá? Com o que Ele nos deu? Eu estou satisfeito com o que Deus me deu. Ele agradou a mim e a vocês, nos dando estas tão grandes bênçãos de conhecer coisas que o profeta nem podia falar para os americanos. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Então você não adianta querer esperar no americano que o próprio Deus diz para não dizer para ninguém. Se fosse para dizer, se fosse através de um americano, Deus usaria o irmão Brana, porque é ele que era o sétimo anjo, para poder revelar e dizer a terceira puxada para alguém. Mas Deus não deu aquilo para ele naquele dia. Ele diz: você não tem liberdade de falar esta terceira etapa para ninguém. Irmão Brana obedeceu. E a gente vê que dentro de pouco tempo Deus levou o irmão Brana, de 63 a 65. É um período muito curto, e que Deus tinha dito ao irmão Brana: não diga a ninguém. E as pessoas continuavam perguntando para o irmão Brana alguma coisa, mas ele não podia dizer aquilo para ninguém. Mas eu tenho olhado assim, como Deus tem nos alegrado, como Deus tem nos acariciado com aquilo que não pôde o irmão Brana falar, mas que seria dado a um povo futuro. E nós fomos agraciados por isso. Por isso, enquanto não tiver algo maior do que isto, nós somos esta noiva, nós somos esta esposa, que tem recebido o amor, o carinho, os beijos de Deus, da sua palavra, na nossa alma, que traz alegria e emoção de podermos ter um contato íntimo, espiritual com Deus. É a palavra que faz isso e trata-nos bem. Deus faz isso por nós, fez isso por nós. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Filho, você já viu com a igreja
que você consegue agradar, os cabeças das igrejas, porque são os representantes das igrejas, das denominações, eles pedem, eles sacam até as suas moedas. E, se possível, eles levam a sua casa, seu carro. Isto é o espírito que dá na igreja, no feminino, e que muitas vezes está na mulher também, fazendo o mesmo com o marido, que não tem condições de fazer aquilo, porque esse povo não tem condições, mas são oprimidos pela igreja a fazer. Por quê? Isso eles dizem, Deus ama aqueles que dão com alegria. Então, por que que eles não dão com alegria também? Dão a palavra com alegria, para Deus poder amar a cada um de nós, pregadores. Então, tomando essas partes assim que eu vejo que tem umas dificuldades em casa, as pessoas sempre reclamando, é homem, é mulher que reclamam, e a gente sempre está tentando segurar para que eles não larguem um do outro, para que eles não abandonem. Não vai adiantar nada abandonar um outro, você abandonou sua cruz, sua responsabilidade, e você tem que cumprir com isso, levar até que a morte separe, certo? Então, irmão Brana diz assim, me perdoe, Paulo diz assim, a diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida nas coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo. Para quê? A casada cuidar das coisas do mundo. Paulo nem esclareceu, ele podia ter falado assim, a casada cuida das coisas da carne, do mundo. Paulo disse, a casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Bom, eu não quero entrar em pormenor disso daí, porque eu sei que tem pessoas que não gostam, e um conselho de vez em quando só para ajudar, mas também não estou fugindo do meu posto de dever de poder te ensinar isto. Mas é porque mexe com parte sexual e as pessoas se envergonham e elas não cumprem aquilo, se envergonham e não gostam que ninguém fale para ensinar. E a Bíblia ensina que ela deve pagar a dívida e ele também. Então, se perguntar para a mulher como se paga essa dívida, é amando, é respeitando, é acariciando, é dando o alimento, dando o amor. Aí pergunta ela ao marido, o que é que eu faço para pagar também a minha dívida a você? Alguma benevolência que eu tenha para poder repartir com você, alguma bondade minha para repartir com você? E pergunta para o seu marido para você ver o que ele vai te responder. Você tem coragem de perguntar para ele? Não tem. Pergunta para ele. Provérbios 14. Eu quero deixar isso para as irmãs, porque nós precisamos de mulheres sábias. A igreja, Cristo, tem mulheres sábias. E o sábio Salomão disse, toda mulher sábia edifica a sua casa. Isto é, procura coisas que firmam o seu lar, que mantém o seu lar de pé. Toda mulher sábia não chuta as coisas. Ela é sábia, ela edifica a sua casa em tudo. Ela vê o que precisa. Tem mulher que trabalha no natural, no espiritual. Tem mulher que ama um homem que esse homem não merece nem ser amado. E tem mulher que ama. Muitas vezes a família tenta intervir, mas ela ama e aquilo está dentro dela, porque ela é sábia. O homem também deveria ser sábio para edificar o seu lar. Saber tratar a sua esposa, porque muitas vezes sabe tratar quando está namorando, porque está querendo pegar o peixe.
Aí depois que pega, acabou, faca nele. Aí não dá o que tem que dar. O amor que a Bíblia diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Isso é uma responsabilidade para nós, os homens. Isso é uma dívida que nós temos com a nossa esposa, de amá-la, assim como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Então o homem sangra suas mãos, trabalha, faz de tudo para trazer o pão para o lar, para cuidar da sua esposa, de seus filhos, porque ele também é homem sábio. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, a louca, a sem juízo, diz a Bíblia que a tola derruba com suas próprias mãos. Você construiu esse lar, você ajudou quando era mais novinha, mais novinho. Vocês uniram vocês dois para poder construir um lar, edificar um lar. E agora, depois de anos, você pega e derruba. Cadê sua sabedoria, homem? Cadê sua sabedoria, mulher? Mas a tola derruba com a sua própria mão. Me desculpe, mas deixa eu ler mais esse versículo. Provérbios 12, verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Todo mundo olha aquela mulher, o que ela faz é agradável. Seu marido, se é bem apresentável com a roupa, é porque ela lava, ela passa, ela faz a alimentação. Isso tem uma parte natural. Mas é uma mulher virtuosa, você tem que ver a virtude que sua mulher tem. E depois o homem vai ver a virtude dele, é só trazer comida em casa. Filho, isso não é virtude. Só isso não é virtude. Não é, aí eu trato todo mundo nessa casa, eu não deixo eles passar fome. Não é isso que a mulher quer. Ela preferia até passar necessidade, passar fome, mas ter um homem ao lado dela que a amasse, que cuidasse dela, que vivesse para ela, como a Bíblia diz. Mas aí vai mais coisa forte aqui, repetindo: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente. A que procede vergonhosamente é aquela que o trai, é aquela que o causa vergonha. É como apodrecimento nos ossos deste homem. Tem muito apodrecimento na carne que é terrível, mas quando apodrece o osso, então isso é o que acontece quando a mulher, ao invés dela ser virtuosa, não, ela está procedendo vergonhosamente. A mulher que é virtuosa, ela procede como uma sábia. Mas a que procede vergonhosamente é aquela que causa uma dor, um apodrecimento nos ossos do seu próprio marido. E o que? Se alguma vez tem feito isso, deveria levantar, pedir perdão. E eu creio que Deus perdoa. O seu marido pode não te perdoar, mas Deus perdoa. O seu marido pode te perdoar e não viver com você, mas Deus te perdoa e te salva. O importante é a gente confessar as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então confesse seus erros, homem, confesse a sua mulher e procure daí para frente viver uma vida honesta, porque você também, fazendo a coisa errada, adulterando, você... Não, eu não tenho Bíblia aqui para isso, mas eu quero usar, porque marido e mulher, os dois são um. Eu quero usar a mesma expressão. Você traindo sua mulher, você também é como um apodrecimento nos ossos dela. Por que não viver corretamente? Porque o pastor também não viver corretamente
com a sua igreja, um pastor que chega a esta condição de adultério, ele também está apodrecendo os ossos do seu ministério, da sua própria igreja. Isso não vai parar de pé. E essa igreja, muitas vezes, procedendo vergonhosamente, ela acaba com o seu pastor. Esse membro, agindo vergonhosamente, acaba com o seu pastor. Tomemos estas coisas que são reais da parte de Deus e vivamos esta palavra.